A Bíblia, um dos livros religiosos mais antigos e influentes do mundo, está repleta de histórias intrigantes e personagens misteriosos. Entre esses personagens, um dos mais temíveis é o Leviatã, uma criatura que é mencionada em várias passagens do Antigo Testamento. Ao longo dos séculos, o Leviatã tem sido objeto de fascinação, interpretação e debate entre estudiosos e crentes. Neste artigo, exploraremos a figura do Leviatã, suas origens e o significado simbólico por trás dessa criatura lendária. O Leviatã nas Escrituras. O Leviatã é mencionado em diversos livros do Antigo Testamento da Bíblia, incluindo Jó, Salmos e Isaías. Em Jó 41, por exemplo, encontramos uma descrição detalhada dessa criatura. Que esperança teria aquele que a ele se chegasse? E ainda que sobre ele passasse, quem é que se atreveria a enfrentar-me? Debaixo de todos os céus, só eu sou rei. Jó 41. 11. Essa passagem descreve o Leviatã como uma criatura invulnerável e incontrolável, que desafia qualquer um que ouse enfrentá-lo. Origens e interpretações. A origem do Leviatã é objeto de especulação. Alguns estudiosos acreditam que a figura do Leviatã tenha raízes em mitologias antigas, enquanto outros argumentam que ela representa um conceito abstrato, como o caos ou o mal. Na Bíblia, o Leviatã é frequentemente associado ao mar e à água, simbolizando as forças da natureza que estão além do controle humano. Além disso, algumas interpretações do Leviatã sugerem que ele representa as forças do mal e da destruição, enquanto outras veem essa criatura como uma manifestação da soberania divina. Em qualquer caso, o Leviatã é uma figura enigmática que continua a intrigar aqueles que estudam a Bíblia. Significado simbólico. O Leviatã desempenha um papel importante no contexto das Escrituras, servindo como um lembrete da humildade humana diante das forças imprevisíveis e poderosas da natureza e do divino. Sua figura também levanta questões sobre o mal e o sofrimento no mundo, desafiando os crentes a refletirem sobre questões teológicas profundas. Aplicações culturais e literárias. Além de seu papel nas Escrituras, o Leviatã também encontrou um lugar nas culturas e na literatura ao longo da história. Em várias tradições religiosas e mitológicas, criaturas semelhantes ao Leviatã aparecem como símbolos de desafio, caos e destruição. Na literatura, autores renomados como Thomas Hobbes usaram o conceito do Leviatã como uma metáfora para descrever o estado de natureza, um estado de guerra e anarquia. O Leviatã também se tornou uma figura icônica na cultura popular moderna. Ele aparece em obras de ficção, filmes, jogos e até mesmo na música, muitas vezes como uma representação de forças colossais e indomáveis. Essa influência cultural amplia ainda mais o legado do Leviatã e sua capacidade de provocar fascinação e temor nas mentes das pessoas. A história do Leviatã também nos ensina sobre a importância da interpretação e da adaptabilidade das escrituras religiosas ao longo do tempo. Como mencionado anteriormente, as interpretações do Leviatã variam amplamente, desde uma criatura literal até um símbolo abstrato. Essa flexibilidade nas interpretações permite que as escrituras continuem a ser relevantes e significativas para diferentes gerações e culturas. Além disso, o Leviatã nos lembra da complexidade e da profundidade das histórias religiosas. As narrativas bíblicas, muitas vezes, contêm elementos simbólicos e metafóricos que podem ser explorados de maneiras diversas. Essas histórias têm o poder de provocar reflexões profundas sobre questões fundamentais da existência humana, como o bem e o mal, o destino e a natureza da divindade. Independentemente de se acreditar nas interpretações religiosas do Leviatã ou vê-lo como um símbolo cultural e literário, a criatura mais perigosa da Bíblia continua a desafiar e inspirar pessoas em todo o mundo. Sua influência transcende as páginas das Escrituras, deixando uma marca indelével na história da religião, na literatura e na cultura, e continua a estimular debates e discussões sobre o significado e o propósito da vida humana. Portanto,
O Leviatã perdura como um símbolo duradouro da riqueza e da complexidade das tradições religiosas e da busca contínua pela compreensão do divino e do mistério que nos cerca. Como essa figura mitológica e enigmática persiste ao longo do tempo, também nos lembra da importância da coexistência de diferentes interpretações religiosas e filosóficas. Enquanto algumas pessoas podem ver o Leviatã como um símbolo do medo e da destruição, outras podem vê-lo como uma representação da resistência contra adversidades. Essa diversidade de perspectivas é um reflexo da complexidade da fé e da espiritualidade humanas. Além disso, o Leviatã também serve como um lembrete da natureza incontrolável e misteriosa do mundo que nos rodeia. Assim como o mar, com suas profundezas desconhecidas, o Leviatã nos desafia a reconhecer nossas limitações e a humildade diante do desconhecido. Isso nos incentiva a buscar um entendimento mais profundo da natureza e do divino, mesmo quando confrontados com forças que estão além de nossa compreensão. Em última análise, o Leviatã é mais do que uma simples criatura mitológica da Bíblia. É um símbolo que continua a evoluir e a inspirar reflexões sobre a fé, o significado da vida e o mistério que permeia nosso mundo. Sua capacidade de transcender as páginas das Escrituras e influenciar a cultura e o pensamento humanos é um testemunho de sua relevância duradoura e de como as histórias religiosas podem continuar a moldar e desafiar a mente e o coração das pessoas ao longo dos séculos. A figura do Leviatã também nos convida a explorar a natureza do desconhecido e a enfrentar nossos próprios medos e incertezas. Assim como as civilizações antigas olhavam para o mar com admiração e temor, o Leviatã representa os mistérios profundos da existência humana que continuam a nos intrigar. Enfrentar esses mistérios, seja por meio da reflexão espiritual, da busca pelo conhecimento ou da exploração científica, é um desafio que nos impulsiona a crescer e a evoluir como indivíduos e como sociedade. Além disso, a história do Leviatã nos lembra da importância da narrativa na religião e na cultura. As histórias como a do Leviatã não são apenas relatos, mas veículos para transmitir valores, ensinamentos e lições profundas. Elas nos incentivam a olhar além das palavras para entender o significado subjacente e a aplicação em nossas vidas. Em resumo, o Leviatã da Bíblia é muito mais do que uma simples criatura perigosa. Ele é um símbolo poderoso e multifacetado que continua a inspirar reflexões sobre a fé, a natureza do mundo e a busca do conhecimento. Sua presença nas Escrituras e na cultura é um lembrete constante da complexidade da existência humana e da necessidade de explorar os mistérios que nos cercam. À medida que continuamos a contemplar o Leviatã, somos desafiados a expandir nossa compreensão do divino e a enfrentar os enigmas que a vida nos apresenta. Em última análise, o Leviatã da Bíblia é um testemunho da riqueza e profundidade das escrituras religiosas, bem como da capacidade humana de encontrar significado e inspiração nelas. Sua figura continua a nos desafiar a explorar os temas fundamentais da existência, como o bem e o mal, o mistério da criação e a natureza da divindade. Independentemente de alguém ser um crente devoto, um estudioso das Escrituras ou simplesmente um curioso observador da cultura humana, o Leviatã serve como um convite à reflexão e ao questionamento. Ele nos encoraja a mergulhar nas águas profundas da espiritualidade e da filosofia, explorando os mistérios que continuam a intrigar e fascinar a humanidade. Assim, a criatura mais perigosa mencionada na Bíblia não é apenas uma história antiga, mas um símbolo duradouro da busca humana por entendimento, significado e transcendência. É um lembrete constante de que, independentemente de nossa fé ou crenças, nossa jornada espiritual e intelectual é uma busca contínua em direção ao desconhecido, onde o Leviatã continua a nadar nas profundezas de nossa imaginação e indagação.